Ela era apenas uma empregada de café tentando sobreviver. Quando uns brutos a fizeram chorar, o filho correu a pedir ajuda e um gangue de motociclistas. O que ela não sabia era que o líder do gangue devia a sua vida ao seu falecido marido e estava prestes a mudar tudo. A cafeteira de vidro estilhaçou-se no chão, espalhando vidro e líquido quente pelos tênis gastos de Sofia Costa. Ela não estremeceu. Não podia dar-se a esse luxo. Olha para isto, rapazes. A mãos de manteiga nem consegue segurar um jarro. A voz do homem ecoou pelo café quase vazio. O seu riso era grosseiro e áspero. Os seus dois amigos juntaram-se, os rostos vermelhos de aguardente e maldade. Eram 23h47 de uma terça-feira à noite em Vila Nova de Gaia. E Sofia Costa estava a tentar não chorar à frente do seu filho de 8 anos. Eu limpo, meu amor, disse ela calmamente a Luiz, que estava paralisado na mesa 7, os seus lápis de cor espalhados pela mesa. O seu desenho de super-herói, o Capitão Coragem, a salvar pessoas de um edifício em chamas, estava abandonado, com as pontas a enrolar devido ao ar úmido do café. Os 3 camionistas tinham entrado há 40 minutos, embriagados e à procura de problemas. Sofia serviu-lhes café, ovos e torradas sem reclamar. Ela sempre fazia isso. Mães solteiras, a trabalhar no turno da noite, no petisco do Pedro, não tinham o direito de reclamar. Olá, lixo de café. O líder do grupo, um homem enorme com uma tatuagem de cobra a rastejar pelo pescoço, bateu com o punho no balcão. Estamos a falar contigo. Sofia virou-se devagar, as mãos a tremer enquanto segurava o esfregão. Senhores, vou ter de vos pedir para baixarem a voz. Ah, o quê? Outros clientes? O tatuagem de cobra olhou em volta para o café vazio e riu-se. Não vejo mais ninguém estúpido o suficiente para comer neste lixo. O amigo dele, magro e com o nariz torto, agarrou o desenho de Luiz da mesa ao passar. O que é isto? O teu miúdo pensa que é artista, ou quê? Por favor, devolva isso, disse Sofia, com a voz tensa. Por favor, devolva isso, imitou o homem num tom agudo e choroso. Ele segurou o desenho contra a luz. Isto é lixo. O miúdo nem consegue pintar dentro das linhas. Os olhos de Luiz encheram-se de lágrimas. Algo partiu dentro de Sofia. Não foi um barulho alto. Foi um som silencioso, como gelo a rachar num lago congelado. Ela avançou. Devolva o desenho ao meu filho. Agora. O terceiro camionista, mais velho, com barba grisalha e olhos pequenos e cruéis, levantou-se. Era o maior de todos. O quê? Querida, vais chamar a polícia? Força! Já teremos ido embora antes que eles cheguem a esta terra de ninguém. Ele empurrou-a, acertando no ombro dela com força suficiente para o ir a fazer cambalear contra o balcão. A placa com o seu nome, Sofia C., 3 anos de serviço, caiu no chão com um estrondo. O homem da barba grisalha apanhou-a, leu-a e atirou-a para o lixo. 3 anos, neste buraco? Isso é triste. Eles riram-se, os 3 com a cabeça inclinada para trás, enchendo o café com a sua crueldade. A visão de Sofia ficou turva. Aqui não. Não à frente do Luiz. Ela mordeu o interior da bochecha com força suficiente para sentir o sabor a cobre. Mamã. A voz de Luiz era pequena e assustada. Ela virou-se para ele, tentando sorrir, mas os lábios não cooperavam. Uma única lágrima escorreu pela sua bochecha antes que ela pudesse pará-la. Foi então que a cadeira de Luiz guinchou. Luiz,
Fica aí, disse Sofia, mas a voz saiu quebrada. O rapaz já se estava a mover. Agarrou o desenho da mão do camionista magro e correu. Não na direção da mãe, mas na direção da porta. Luiz! Chamou Sofia. Mas ele desapareceu. O sino, acima da porta, tilintou enquanto ele sumia na noite fria de fevereiro. Ah, deixa-o ir, disse Tatuagem de Cobra, voltando a sentar-se. O miúdo provavelmente tem vergonha da mãe ser uma... Sofia já estava a correr. Agarrou seu casaco fino atrás do balcão e atravessou a porta, o ar frio de Gaia atingindo-a como um murro. A neve rodopiava sob as luzes do estacionamento e a sua respiração saía em baforadas brancas. Luiz! Gritou. Luiz! Volta! Mas o filho era rápido quando estava assustado e a escuridão engoliu-o. Luiz correu até os pulmões arderem e as lágrimas congelarem nas suas bochechas. A mãe estava a chorar. A mãe dele, que nunca chorava, que cantava enquanto cozinhava arroz de pato, que o punha na cama todas as noites, mesmo quando fazia turnos duplos. Aqueles homens fizeram-na chorar. Ele não sabia para onde estava a correr, apenas para longe do café, para longe dos risos. Os seus pés escorregavam em manchas de gelo e o seu casaco fino não fazia nada contra o vento. Mas ele continuou, até que viu. Um edifício baixo, com um letreiro de neon a zumbir na escuridão. Anjos de Aço, MC. Através das janelas embaciadas, Luiz via formas a moverem-se. Formas grandes, pessoas com casacos de cabedal e vozes altas. O estacionamento estava cheio de motas, o cromado a se a brilhar sob as luzes. O pai dele costumava ter uma mota antes de a missão o levar. Luiz dirigiu-se à pesada porta de madeira, a sua mão pequena a tremer enquanto a sota levantava. Bateu uma vez, duas. A terceira vez, ele bateu com os dois punhos, o seu choro a transformar-se em soluços engasgados. A porta abriu-se. Um homem estava lá, tão alto que Luiz teve de esticar o pescoço para ver o seu rosto. Cabelo grisalho, apanhado num rabo de cavalo, barba salpicada de branco, olhos da cor de um céu de inverno, frios e distantes. Cicatrizes corriam pelas suas articulações, e um colete de cabedal cobria o seu peito largo. Emblemas e alfinetes a contar histórias que Luiz não compreendia. Atrás dele, o bar ficou em silêncio. Miúdo. A voz do homem era áspera como cascalho sob pneus. O que fazes cá fora? Onde estão os teus pais? As palavras de Luiz saíram apressadas, interrompidas por soluços. Eles estão a fazer bullying à minha mamã no café. Empurraram-na e riram-se dela, e ela está a chorar. Ela nunca chora. Por favor, ela está a chorar. O homem grande olhou para ele, algo a piscar por trás daqueles olhos frios. Por favor, sussurrou Luiz. A minha mamã precisa de ajuda. Durante um longo momento, nada aconteceu. O vento uivava. A neve caía. Em algum lugar na distância, um cão ladrava. Depois, o homem agachou-se, ficando ao nível dos olhos de Luiz. A sua voz, quando falou, era mais suave do que Luiz esperava. Onde? Luiz apontou de volta para a estrada principal. O petisco do Pedro, aquele com o letreiro vermelho. O homem grande levantou-se e olhou por cima do ombro. Malta, liguem as motas. O silêncio dentro do bar irrompeu em movimento. Corrente estilintaram, botas trovejaram, motores rugiram lá fora, um após o outro. Uma sinfonia de poder e propósito. O homem grande olhou para Luiz uma última vez. Fica aqui. Vamos trazer a tua mãe de volta.
Não, disse Luiz, surpreendendo-se com a firmeza da sua voz. Eu vou. Ela é a minha mamã. Algo quase como um sorriso tocou o canto da boca do homem. Tudo bem, pequeno. Agarra-te bem. A mota vibrava sob Luiz como algo vivo, puro trovão e poder. Ele agarrou-se ao casaco de cabedal de ceifador. Os seus pequenos dedos a cravarem-se no material gasto enquanto voavam pela estrada. Atrás deles, mais uma dúzia de motas rugiam em formação. Os faróis a cortarem a escuridão nevada como uma matilha de lobos à caça. Luiz nunca sentira nada assim. O medo ainda estava lá, apertado no seu peito, mas algo mais, também. Algo que parecia esperança. 3 minutos. Foi tudo o que demorou a chegar no petisco do Pedro. Ceifador entrou primeiro no estacionamento, o motor da sua mota a baixar para um rosnado grave. Os outros seguiram, espalhando-se em semicírculo, cromado e aço a brilhar sob o letreiro de néon a zumbir do café. O som estava por toda a parte, profundo, a trovejar, a abanar as janelas. Dentro do café, Sofia estava de joelhos, a apanhar os vidros partidos com as mãos a tremer. Os camionistas estavam sentados ao balcão, a passar uma garrafa de bolso entre eles, os risos a ecoar nas paredes. Ouviste alguma coisa? Disse o magro, virando-se para a janela. Foi então que os motores se desligaram, um por um, até que o silêncio se tornou de alguma forma mais alto do que o barulho. Que raio! Tatuagem de Cobra levantou-se, a pestanejar através da janela para a parede de motociclistas lá fora. Sofia olhou para cima do chão, a confusão a cruzar o seu rosto manchado de lágrimas. Através do vidro, ela viu Luiz a descer das traseiras de uma moto enorme, um gigante de homem a ajudá-lo a descer. Descer. O seu coração parou. Luiz! A porta do café abriu-se com força suficiente para fazer o sino tilintar violentamente contra a moldura. Ceifador entrou primeiro. Um Teujo 93 de músculo sólido e más intenções. As suas botas pesadas no chão axadrezado. Atrás dele vieram mais 7 anjos de acesso. Homens e mulheres que pareciam ter visto o pior que o mundo tinha para oferecer e decidido enfrentá-lo. Eles não disseram uma palavra. Não precisavam. O camionista da barba grisalha deu um passo atrás, a sua bravata a evaporar-se. Olha, nós não queremos problemas. Engraçado, disse Ceifador, a voz baixa e controlada. Ela também não. Ele moveu-se como um predador, suave, deliberado, aterrador. 3 longos passos e ele estava do outro lado do café. A sua mão disparou, agarrando tatuagem de cobra pelo colarinho e levantando o do seu banco. Ei, tu não pode! O homem começou, mas as palavras morreram quando encontrou os olhos de Ceifador. Aqueles olhos de céu de inverno que tinham visto homens morrer, que tinham puxado gatilhos e cavado sepulturas e enterrado coisas que não podiam ser perdoadas. Ceifador atirou o camionista contra o balcão, não com força suficiente para partir nada, mas forte o suficiente para marcar um ponto. Chávenas de café tilintaram. A gaveta da registradora abriu 1 centímetro. Tu pensas que és forte? A voz de Ceifador estava mal acima de um sussurro, mas todos a ouviram. Empurrar uma mulher que tenta alimentar o filho, fazer um miúdo de 8 anos chorar. Estávamos só a brincar, cara. Só a divertir-nos. Divertir. Ceifador repetiu a palavra como se tivesse um sabor podre. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, junto ao vidro partido, com a mão sobre a boca, e depois para Luiz, que tinha ido ficar ao lado de uma motociclista com cabelo prateado e olhos gentis. Prata.
O aperto de ceifador no colarinho do camionista apertou. Pede desculpa à senhora. O quê? Ouviste-me? Pede desculpa. Agora. O rosto de tatuagem de cobra passou de vermelho a pálido. Os seus amigos levantaram-se, mas 2 dos anjos de aço moveram-se para bloquear o seu caminho. Não eram ameaçadores, apenas presentes, imóveis como montanhas. Eu lamento, gaguejou o camionista, olhando para Sofia. Não devíamos ter... Peço desculpa, senhora. Mais alto, disse ceifador. Peço desculpa. A voz do homem rachou. Lamento imenso. Estávamos bêbados e fomos estúpidos. E peço desculpa. Ceifador segurou-o ali por mais um momento. Depois soltou-o. O camionista cambaleou para trás, quase caindo. Todos vocês, disse ceifador, virando-se para os outros 2. Peçam desculpa. Eles fizeram-no freneticamente, tropeçando nas palavras, tirando as carteiras, atirando notas para o balcão. Notas de 20 euros, 50 euros. Mais dinheiro do que uma refeição custava. Mais dinheiro do que Sofia ganhava em 3 dias. Estamos a ir. Estamos a sair. Lamentamos. Vão, disse ceifador. Eles foram. A porta bateu atrás deles e, através da janela, todos os viram amontoar-se no seu caminhão e sair do estacionamento, os faróis traseiros a desaparecerem na noite. O café ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do frigorífico antigo e pelo tic-tac do relógio. Sofia ficou ali a tremer, com os braços cruzados à volta de si mesma. Quem são vocês? Ceifador virou-se para encará-la. De perto, ela podia ver as cicatrizes no seu rosto. Velhas feridas de faca, marcas de queimadura, o mapa de uma vida difícil. Mas os seus olhos, quando encontraram os dela, não eram cruéis. Estavam cansados, tristes, antigos. Antes que ele pudesse responder, Luiz libertou-se da motociclista de cabelo prateado, prata, e correu para a mãe, abraçando-a pela cintura. Mamã, estás bem? Eles magoaram-te? Sofia caiu de joelhos, puxando o filho para um abraço feroz, as suas lágrimas a virem livremente agora. Oh, meu amor, não devias ter fugido assim. Assustaste-me até a morte. Eu tinha de ir buscar ajuda, disse Luiz no seu ombro. Eles fizeram-te chorar. Por cima da cabeça de Luiz, Sofia olhou para ceifador. Obrigada, sussurrou. Não sei como... Obrigada. A mandíbula de ceifador apertou. Ele olhou para Luiz, depois de volta para Sofia. Por um momento, algo piscou na sua expressão. Reconhecimento? Dor? Desapareceu antes que ela pudesse identificá-lo. Ele pediu ajuda, disse. Ceifador simplesmente, acenando na direção de Luiz. Eu respondi. Mas por quê? Tu nem nos conheces. Talvez não. Ceifador virou-se para a porta, o seu grupo a seguir o seu exemplo. Mas o teu rapaz tem mais coragem do que a maioria dos homens adultos que conheço. Um miúdo assim merece uma mãe que não tem de aturar o lixo de pessoas que não valem a terra que ela pisa. Ele parou na porta, olhando para trás, mais uma vez. Esses homens não te vão incomodar mais. Tens a palavra dos anjos de aço nisso. Espere, gritou Sofia. Qual é o seu nome? Ceifador, disse ele. Depois, desapareceu, a porta ia a fechar, atrás dele. Os motores voltaram a rugir e os anjos de aço desapareceram na noite tão subitamente como tinham chegado, deixando para trás apenas o cheiro a cabedal e óleo de motor e a pilha de dinheiro. No balcão. Sofia abraçou Luiz com força, a sua mente a girar. Em 8 anos de luta,
de trabalhar até a exaustão, de enfrentar o mundo sozinha. Ninguém nunca a tinha defendido assim. Ninguém a tinha feito sentir que era importante. Quem era aquele homem, mamã? Perguntou Luiz calmamente. Sofia limpou os olhos e olhou para o dinheiro no balcão, talvez ou 400, ou mais. Não sei, meu amor, disse ela. Sinceramente, não sei. Sofia ficou no café vazio por um longo momento, segurando Luiz, a olhar para o dinheiro no balcão. O relógio por cima da registradora passou da meia-noite. O seu turno acabava às 2 horas da manhã, mas algo lhe dizia que precisava de fazer isto agora. Fica aqui, bebê, disse, beijando a testa de Luiz. Já volto. Ela agarrou o dinheiro, enfiou-o no bolso do avental e atravessou a porta para o frio. O estacionamento estava vazio, exceto por 2 motas ainda a trabalhar perto da estrada. Ceifador e a mulher de cabelo prateado que ficara com Luiz. Prata. Sofia correu, a sua respiração a formar nuvens no ar gelado. Espere, por favor, espere. Ceifador virou-se, com a mão no acelerador. A mulher de cabelo prateado, com o emblema do colete a dizer prata, deu-lhe um olhar de quem sabia e ligou a sua mota. Vejo-te no Clubhouse, chefe. Ela acelerou, deixando-os sozinhos sob o letreiro cintilante do café. Sofia parou a alguns metros da mota dele, subitamente consciente de como devia estar. Uniforme, manchado de café, olhos vermelhos, cabelo a cair do rabo de cavalo. Não posso aceitar isto, disse, tirando o dinheiro do bolso. É demais. Eles deixaram-no, não eu. A voz de Ceifador era inexpressiva, não revelando o chilhaço mal, mas foi o Senhor que os obrigou. Sofia parou, abanando a cabeça. Eu nem sei como processar o que acabou de acontecer. As pessoas simplesmente não ajudam. Não assim, pelo menos na minha experiência. Talvez tenhas andado com as pessoas erradas. Talvez. Sofia aproximou-se, o dinheiro apertado na sua mão. Por favor, pelo menos deixe-me dar-lhe algo. Dinheiro para gasolina, uma refeição. Posso preparar-lhe algo antes que o meu turno acabe. É o mínimo que posso fazer. A mandíbula de Ceifador apertou. Não me deves nada. Eu é que te devo tudo. Aqueles homens, a sua voz quebrou. Eles podiam ter feito pior. E o Luiz, meu Deus, podia ter se magoado a correr para a noite. O Senhor trouxe-o de volta em segurança. O Senhor. Ela limpou os olhos com a mão. Fez-me sentir que eu não estava sozinha, que alguém se importava se eu vivia ou morria. Faz ideia de há quanto tempo não me sinto assim? As palavras pairaram no ar frio entre eles. Ceifador mexeu-se na sua mota e, pela primeira vez, Sofia viu algo mais do que granito na sua expressão. Algo quase como dor. O teu marido, disse ele calmamente. Onde está ele? O rosto de Sofia caiu. A sua mão moveu-se instintivamente para a carteira no bolso de trás, tirando-a com os dedos a tremer. Ele partiu. Há 6 anos. Ela abriu o cabedal, gasto. E ali, atrás de uma manga de plástico, estava uma fotografia. O sargento Daniel Costa, no seu uniforme de gala. A bandeira de Portugal, ao fundo. Aquele sorriso que a tinha feito apaixonar-se por ele, quando ambos tinham anos. Os seus olhos brilhavam com esperança e patriotismo, e todas as coisas que a missão acabaria por lhe tirar. Afeganistão, disse Sofia suavemente, segurando a carteira para que Ceifador pudesse ver a identificação. Dizem que ele salvou 3 homens antes de... Ela não conseguiu terminar a frase. Nunca conseguia.
O rosto de Ceifador ficou branco. A sua mão agarrou o guiador com tanta força que os seus nós ficaram pálidos como osso. Sofia não reparou. Estava perdida na memória. O seu polegar a traçar a borda da foto através do plástico. O nome dele era Daniel, Dani. Ele era o melhor homem que eu alguma vez conheci. Devíamos envelhecer juntos, sabe? Devíamos ver o Luiz formar-se, casar, ter netos. Mas ele morreu um herói, disseram. Como se isso devesse fazer doer menos. Daniel Costa, a voz de Ceifador, saiu estrangulada. Conhecia-o? Sofia olhou para cima, bruscamente, a esperança a surgir nos seus olhos. Serviu com ele? Por favor. A mente de Ceifador estava aí a girar, a recuar no tempo. Afeganistão, 2016. O comboio, a explosão, fogo e fumo e gritos. A sua perna presa sob metal retorcido, as chamas a rastejarem mais perto. A certeza de que ia morrer naquele Humvee em chamas, sozinho e esquecido. Depois, mãos a agarrá-lo. Uma voz a gritar. Eu seguro-te, irmão! Eu seguro-te! Um rosto coberto de fuligem e sangue. Sargento Daniel Costa a arrastá-lo para fora com uma força impossível. A puxá-lo segundos antes de o depósito de combustível explodir. Fica comigo! Carter gritara, esbofeteando-lhe a cara. Não vais morrer hoje, ouviste? Não vais morrer. Ceifador tinha vivido. 3 meses num hospital na Alemanha. 6 cirurgias, reabilitação que parecia tortura. Ele voltou para casa quebrado e amargo, acabando por encontrar o seu caminho para os Anjos de Aço, construindo uma nova vida das cinzas da antiga. Mas Daniel Costa, o homem que o tinha salvo, não tinha voltado para a casa de todo. E esta mulher cansada, bonita, com manchas de café no uniforme e lágrimas nos olhos, era a sua viúva. Conhecia-o? Sofia perguntou novamente, a sua voz desesperada. Por favor, ninguém nunca quer falar sobre ele. A unidade dele dispersou-se depois. Só quero saber se ele foi importante, se alguém se lembra. A garganta de Ceifador parecia estar a fechar. Devia contar-lhe. Devia dizer as palavras. O teu marido salvou minha vida. Estou aqui por causa dele. Devo-lhe tudo. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi: eu soube dele. Bom militar. Os homens respeitavam-no. Era a verdade. Apenas não era toda a verdade. O rosto de Sofia iluminou-se apesar das lágrimas. Sério? Soube mesmo dele? Sim, a voz de Ceifador era áspera. Ele era um bom homem. O melhor. Sofia apertou a carteira contra o peito. Obrigada por me dizer isso. Não faz ideia do que significa. Mas Ceifador sabia. Ele sabia exatamente o que significava ouvir que alguém que amavas tinha sido importante. Tinha feito a diferença. Ele passara anos a desejar que alguém lhe tivesse dito isso sobre a sua própria família antes de partirem. Fica com o dinheiro, disse ele, ligando o motor. A mota rugiu sob ele. Compra algo para o teu miúdo. Compra algo para ti que não tenha manchas de café. Sofia riu-se através das lágrimas. Uma risada verdadeira. Eu nem sei o seu nome verdadeiro. Ceifador não deve ser o nome que a sua mãe lhe deu. Ele olhou para ela, mais uma vez, memorizando o seu rosto. A esposa de Daniel Costa. A mulher que o seu irmão de armas, Siamés, tinha morrido, a deixar para trás. Marco, disse ele. Marco Silva. Obrigada, Marco, disse Sofia suavemente. Por tudo.
Ele acenou com a cabeça, uma vez, depois engrenou a mota e afastou-se, as mãos a tremer no guiador. Atrás dele, Sofia ficou no estacionamento vazio, segurando a foto do seu falecido marido e a perguntar-se por que é que os olhos do grande motociclista pareciam tão assombrados quando ele vira o rosto de Dani. Sofia chegou ao café às 16 horas do dia seguinte, com Luiz a reboque, porque a ama tinha cancelado. O seu turno da noite começava às 5, mas ela queria chegar cedo, talvez arranjar uma refeição para Luiz antes da hora de ponta. No momento em que atravessou a porta, soube que algo estava errado. Pedro Nogueira, o proprietário, estava sentado ao balcão com os braços cruzados. Era um homem corpulento, nos seus 60 anos, a ficar careca, com uma carranca permanente que se aprofundou quando a viu. Sofia, o meu escritório, agora. O estômago dela encolheu. Pedro, eu posso explicar sobre a noite passada. Escritório. Ela virou-se para Luiz. Amor, senta-te aqui e pinta, está bem? Eu já volto. Ela entregou-lhe a mochila com os livros de colorir e os lápis. O escritório de Pedro era pouco maior do que um armário, a cheirar a cigarros velhos e café frio. Ele não lhe ofereceu um lugar. Em vez disso, tirou o telemóvel e mostrou-lhe o ecrã. Era um vídeo, filmado de forma instável através da janela do café. Os anjos de aço a chegarem. Ceifador a agarrar o camionista. O confronto. A legenda dizia: gangue de motociclistas a aterrorizar café local. O sangue de Sofia gelou. Não foi isso que aconteceu. Aqueles homens estavam a assediar-me. Eles... 347 partilhas, interrompeu Pedro, a voz tensa. O meu telefone tem tocado o dia todo. Sabe o que as pessoas estão a dizer? Que o petisco do Pedro não é seguro. Que gangues de motociclistas andam por cá. Que as pessoas do bem deviam comer noutro sítio. Pedro, por favor, aqueles homens ajudaram-me. Eles... Tu trouxeste-os aqui. O rosto de Pedro ficou vermelho. Tu causaste uma cena que afugentou clientes pagantes. Tive 2 famílias a cancelar as reservas para hoje à noite porque viram este vídeo. 2 famílias. Eu não os trouxe. O meu filho correu para ir buscar ajuda porque aqueles camionistas bêbados me estavam a empurrar. E eu não quero saber das tuas desculpas. Pedro tirou um envelope da gaveta da secretária. Este é o teu último cheque de pagamento, menos o custo da cafeteira partida. Estás despedida. As palavras atingiram-na como um golpe físico. O quê? Não podes. Estás despedida, Sofia, com efeito imediato. Não podes. Eu trabalhei aqui por 3 anos. Nunca faltei a um turno, nunca me queixei. Cobri outros colegas. E trouxeste um gangue de motociclistas para o meu estabelecimento. A voz de Pedro era fria. Tenho um negócio para proteger. Não posso ter este tipo de publicidade. Os olhos de Sofia ardiam. Eu tenho um filho para alimentar. Este trabalho é tudo o que tenho. Devias ter pensado nisso antes de começares dramas com clientes. Eles não eram clientes. Eram brutos. Atiraram coisas a mim. Gozaram com o meu filho. Adeus, Sofia. Ela ficou ali paralisada, o envelope nas suas mãos a tremer. Pela porta do escritório, ela podia ver Luiz a pintar inocentemente, a trautear para si mesmo, completamente inconsciente de que as suas vidas tinham acabado de desmoronar. Sabe de uma coisa? A voz de Sofia saiu firme, apesar das lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. O senhor é um cobarde, Pedro. Aqueles homens aterrorizaram-me, e o senhor está a castigar-me por isso. Espero que consiga viver com isso. Ela saiu, agarrou a mão de Luiz e deixou-o o petisco do Pedro pela última vez. Até aquela noite, a cidade toda sabia.
Sofia descobriu isso quando parou no supermercado, na rua principal. Dona Celeste, que sempre tinha sido amigável, subitamente ficou muito interessada nas caixas de cereais quando Sofia passou. A rapariga da caixa, uma estudante do secundário a quem Sofia tinha dado tarte grátis no mês passado, não a olhava nos olhos. Na farmácia, Sofia ouviu duas mulheres a falar no corredor das vitaminas. Ouvi dizer que ela estava envolvida com aqueles motociclistas, a namorar com o líder ou algo assim. Coitado do miúdo a crescer com uma mãe dessas. O rosto de Sofia ardeu. Ela saiu sem comprar a receita de Luiz, embora ele estivesse quase sem o seu medicamento para a asma. Eles caminharam para casa no frio. Luiz sentiu o humor da mãe e ficou em silêncio. O seu apartamento era no 3º andar de um edifício antigo, na orla da cidade. 2 quartos, torneira a pingar, aquecimento que mal funcionava. Mas era deles, e Sofia sempre o tinha mantido limpo e quente. Agora, ela estava na cozinha a olhar para as contas empilhadas no balcão. Renda para daqui a 2 semanas. Conta da eletricidade em atraso. Medicação para a asma de Luiz, mercearia, seguro do carro. O envelope de Pedro tinha 218. Ela afundou-se numa cadeira e pôs a cabeça nas mãos. Do outro lado da cidade, Marco Silva estava sentado, na sua mota, nas sombras de um beco, a observar o prédio de Sofia. Estava lá há 1 hora, desde que Prata lhe tinha contado o que ouvira na estação de serviço. Os mexericos, o vídeo, o despedimento. As suas mãos agarravam os guiadores até doerem. Daniel Costa tinha-lhe salvo a vida. Tinha-o puxado de uma sepultura em chamas. Tinha-lhe dado um futuro. E agora, porque Marco tentara ajudar a viúva de Daniel, ele tinha destruído a pouca estabilidade que ela tinha. Ele pretendia protegê-la. Em vez disso, ele fez dela um alvo. Prata parou ao lado dele na sua mota, o seu cabelo prateado a apanhar a luz da rua. Chefe, não consegues resolver isto a olhar para a janela dela. Eu sei. A sua voz estava vazia. Ela tem o quê? 2 semanas antes de não conseguir pagar a renda. Talvez menos. Marco acenou com a cabeça, a mandíbula tensa. Eu tirei-lhe o rendimento, a reputação. Daniel morreu, deixando-a sem nada. E eu só piorei as coisas. Estavas a tentar ajudar. Não importa o que eu estava a tentar fazer. Importa o que fiz. Eles sentaram-se em silêncio, a observar as luzes no apartamento de Sofia. Pela janela, Marco podia vê-la a mover-se, provavelmente a pôr Luiz na cama, a tentar fingir que estava tudo bem. Ela nem sabe, disse Marco calmamente. Não sabe que eu devo a vida ao marido dela. Não sabe que sou a razão pela qual ela se está a afogar. Prata ficou em silêncio por um momento. Então, o que vais fazer? Marco ligou o motor, o rugido a ecoar nas paredes do beco. Ainda não sei, mas não a vou deixar afundar por minha causa. Daniel Costa não salvou a minha vida para eu arruinar a sua família. Ele afastou-se na noite, deixando Prata, que abanou a cabeça. De volta ao seu apartamento, Sofia sentou-se na cama de Luiz, acariciando o cabelo dele enquanto ele adormecia. Ela disse-lhe que tudo ficaria bem, que ela encontraria outro emprego, que ficariam bem. Mas enquanto olhava à volta do seu pequeno apartamento, para a pilha de contas, para o frigorífico quase vazio, para o rosto tranquilo do seu filho, ela perguntou-se quanto tempo conseguiria manter essa promessa. Amanhã, começaria a procurar emprego. Amanhã descobriria. Esta noite, ela permitiu-se chorar na escuridão, a perguntar-se por que é que a vida continuava a tirar tudo a que ela tentava agarrar-se. 3 dias depois, Sofia estava a carregar 2 sacos de compras pelas escadas para o seu apartamento quando ouviu o motor de um caminhão. Eram 19 ovos, já escuro,
as luzes da rua a projetarem longas sombras no estacionamento. Acabara de gastar 40 reais na loja de descontos, o último do pagamento final de Pedro, em massa, pão, manteiga de amendoim e os cortes de carne mais baratos que conseguiu encontrar. Luiz estava lá em cima com Dona Fátima do Desguais.b, que se oferecera para tomar conta dele de graça depois de saber da situação do emprego. Sofia ouviu a porta do caminhão bater, depois as vozes. Ali está ela, a rainha dos motociclistas. O seu sangue gelou. Ela virou-se devagar no patamar do segundo andar e olhou para baixo. Tatuagem de Cobra estava no estacionamento com os seus 2 amigos, os mesmos caminhonistas bêbados do café, mas pareciam diferentes agora, mais maus, mais zangados. O rosto de Tatuagem de Cobra estava magoado e o magro tinha o lábio rachado. Estivemos à tua procura, Tatuagem de Cobra gritou, a sua voz arrastada. Temos algo para discutir. As mãos de Sofia apertaram os sacos de compras. Tem de ir embora. Ir embora? O homem da barba grisalha riu amargamente. Tu custaste-me o meu emprego, senhora. Aquele vídeo, o meu chefe viu-o, despediu-me por envergonhar a empresa. 20 anos a conduzir caminhões, perdidos porque um lixo de café fugiu e se escondeu atrás de bandidos. Eu não fiz aquele vídeo. Tu trouxeste aqueles motociclistas para o nosso assunto. Tatuagem de Cobra começou a subir as escadas. Os seus amigos seguiram. Fizeste-nos parecer palhaços na internet. A minha mulher deixou-me, levou os miúdos. Disse que casou com um homem, não com um cobarde que é empurrado por gangues de motociclistas. Sofia recuou, o seu coração a palpitar. Lamento pelos vossos empregos, mas vocês estavam bêbados e foram cruéis. E não conseguiram resolver sozinhos. Então enviaram o vosso namorado, motociclista, atrás de nós. O magro cuspiu nas escadas. Que tipo de mulher faz isso? Estavam no patamar do segundo andar agora, a bloquear o seu caminho para o apartamento. Sofia podia sentir o cheiro aguardente neles. Podia ver a raiva nos seus olhos. O meu filho está lá em cima, disse ela, a voz a tremer. Por favor, vão-se embora. O teu filho, o barba grisalha, deu um passo mais perto. O pequeno insolente que começou tudo isto. Talvez devêssemos ter uma palavra com ele sobre ti. Não toquem no meu filho. A voz de Sofia saiu dura como aço, surpreendendo até a si mesma. Tatuagem de Cobra riu-se. Ou quê? Vais correr para os teus amigos motociclistas outra vez? Eles não estão aqui agora, querida. Ele esticou a mão para agarrar o braço dela. Foi então que o som os alcançou. Distante no início, depois a ficar mais alto. O rugido inconfundível de motores de mota, várias motas a aproximarem-se. Os caminhonistas paralisaram. Faróis varreram o estacionamento, como holofotes a cortar o nevoeiro que se tinha instalado sobre a noite. Uma por uma, as motas rugiram para o estacionamento. 6, 7, 8 delas, formando uma barreira entre o edifício e o caminhão dos brutos. Marco Silva foi o primeiro a sair da sua mota. Ele não correu. Não se apressou. Simplesmente caminhou em direção ao edifício com o passo firme e inevitável de um homem que tomara uma decisão. Prata e outros 5 seguiram, espalhando-se. A sua presença apertou o carro a preencher o espaço. Afastem-se dela, disse Marco calmamente. Estava a 6 metros de distância, no fundo das escadas, mas a sua voz era como um trovão. Isto não lhe diz respeito, disse Tatuagem de Cobra, mas a sua bravata estava-se a quebrar-se. Isto é entre nós e ela. Errado. Marco começou a subir as escadas, cada passo deliberado. Vieram à casa dela, ameaçaram o filho dela. Isso diz-me respeito. Nós só queríamos falar. Marco chegou ao patamar e, de repente, estava lá,
a erguer-se sobre os três na luz dura da escada. As suas cicatrizes pareciam mais profundas, os seus olhos mais frios. Querem culpar alguém pelos vossos problemas? Culpem a aguardente que vos fez pensar que assediar uma mãe solteira era entretenimento. Culpem as escolhas que vos custaram os empregos. Mas não se atrevam a culpá-la. Ela arruinou as nossas vidas, gritou Barba Grisalha. Não! A voz de Marco baixou ainda mais. Vocês arruinaram as vossas próprias vidas. Pensam que as vossas mulheres foram embora por causa de um vídeo? Elas foram embora porque aquele vídeo lhes mostrou quem vocês realmente são. Brutos, cobardes, homens que atacam mulheres e crianças, porque isso vos faz sentir grandes. Ele avançou, e os três homens instintivamente recuaram contra o corrimão. Tem filhos? Perguntou Marco, calmamente. Tatuagem de cobra acenou com a cabeça relutantemente. 2 rapazes, de 8, e daí? Então vão-se embora antes que eles cresçam envergonhados por carregarem o vosso nome. As palavras pairaram no ar como um veredito. Pensam que eles se vão lembrar de vocês como homens bons? Marco continuou. Pensam que quando forem mais velhos, terão orgulho de o pai se ter embebedado e aterrorizado uma viúva a tentar sobreviver? É esse o legado que querem deixar-lhes. O rosto de tatuagem de cobra ficou pálido. A luta esvaiu-se dele como o ar de um pneu furado. Estamos a ir, murmurou. Vamos, pessoal. Se eu vir algum de vocês perto deste edifício outra vez, disse Marco enquanto eles passavam por ele, a descer as escadas. Se eu souber que disseram o nome dela, se sequer respirarem na direção dela, vão responder a todos nós. E da próxima vez, eu não serei tão compreensivo. Estamos entendidos? Sim, tatuagem de cobra murmurou. Estamos entendidos. Eles praticamente correram para o seu caminhão, os motores a ligarem-se, os faróis traseiros a desaparecerem na noite. O silêncio instalou-se no estacionamento. Marco virou-se para Sofia, que ainda estava no patamar, os sacos de compras apertados nas suas mãos de nós brancos. Estás bem? Sofia olhou para ele. Este homem que continuava a aparecer quando ela mais precisava dele. Este estranho que por 2 vezes esteve entre ela e o perigo. E algo mudou dentro dela. Ela já não tremia, não estava a chorar. Em vez disso, ela endireitou os ombros, levantou o queixo e desceu 2 degraus até ficar ao nível dos olhos dele. Como soube que devia vir? A sua voz estava firme. O Sombra tem andado atento. Ouviu aqueles idiotas agabarem-se num bar no centro, sobre vingança. O senhor andou a vigiar-me. Não foi uma pergunta. Marco não o negou. Sofia devia estar lá, estar assustada. Devia estar zangada. Mas tudo o que sentia era uma estranha e feroz gratidão. Obrigada, disse ela novamente. Não tem de agradecer. Sim, eu tenho. Sofia respirou fundo. Suba, por favor. É o mínimo que posso fazer. E eu acho que precisamos de falar. Marco hesitou, algo em conflito a cruzar o seu rosto. Por favor, disse Sofia mais suavemente. Eu quero entender quem o senhor realmente é e por que é que continua a salvar-me. Depois de um longo momento, Marco acenou com a cabeça. Tudo bem. O apartamento de Sofia era pequeno, mas limpo, cheio do tipo de calor que vinha do amor em vez do dinheiro. Desenhos a giz cobriam o frigorífico. Um sofá gasto estava virado para uma televisão modesta. Livros alinhavam-se numa prateleira improvisada, feita de blocos de cimento e tábuas. Luiz levantou os olhos do seu livro de colorir quando entraram, os olhos a arregalarem-se. É o senhor, o homem da mota. Marco parou na soleira da porta, subitamente incerto.
Tinha enfrentado homens armados sem pestanejar. Mas este rapaz, de 8 anos, olhar para ele como se fosse um herói, fazia algo retorcer-se no seu peito. Olá, miúdo, disse ele calmamente. Este é o Marco, disse Sofia, tocando no ombro de Luiz. Ele é um amigo. Ele garantiu que aqueles homens maus não nos incomodem mais. Eu sabia. Luiz saltou, o seu desenho esquecido. O senhor é como o Capitão Coragem. O senhor salva pessoas. Eu não sou um herói, filho. É sim, insistiu Luiz. O senhor salvou a minha mamã. 2 vezes. Dona Fátima apareceu do corredor. As suas sobrancelhas brancas levantadas com a visão do imponente motociclista no pequeno apartamento. Sofia deu-lhe um sorriso tranquilizador. Muito obrigada por ter tomado conta dele, Dona Fátima. Eu trato do resto. Depois que a idosa saiu, Sofia ocupou-se na cozinha, tirando a sua única máquina de café. Não é chique, mas está quente, disse ela, as suas mãos a tremer ligeiramente enquanto media os grãos. Marco ficou desajeitadamente perto do balcão, consciente do espaço que ocupava na pequena divisão. Luiz tinha voltado a colorir, mas continuava a olhar para ele com admiração indiscutível. Sente-se, disse Sofia, gesticulando para a mesa da cozinha. Por favor. Eles sentaram-se um em frente ao outro, 2 canecas lascadas entre eles, vapor a subir no apartamento silencioso. Da sala vinha o som suave do trautear de Luiz e o arranhar dos lápis de cera. No papel. Não sei por onde começar, disse Sofia finalmente, envolvendo as mãos à volta da sua caneca. O senhor continua a aparecer quando eu preciso de ajuda. Não me conhece, não me deve nada. Mas arriscou-se 2 vezes por uma estranha. Não és uma estranha, disse Marco, antes que pudesse parar-se. Sofia olhou para cima, confusa nos seus olhos. Ele devia parar, devia beber o seu café e ir embora e deixá-la reconstruir a sua vida, sem ele a complicá-la. Mas sentado ali, na casa a que Daniel Costa nunca tinha conseguido regressar, a ver a viúva que Daniel tinha deixado para trás, a lutar para se manter à tona, Marco não conseguia continuar a mentir. Conta-me sobre o teu marido, disse ele calmamente. Não o militar, o homem. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas, mas ela sorriu. Dani, ele era sol. É a única maneira de o descrever. Ele tornava tudo mais leve, só por estar na sala. Ele dançava comigo na cozinha, enquanto o jantar cozinhava. Ele cantava para o Luiz adormecer. Terrivelmente desafinado, mas o Luiz adorava. Ela riu-se suavemente, limpando os olhos. Ele não conseguia arranjar nada para salvar a vida. Tivemos uma torneira a pingar durante 6 meses porque ele insistia que conseguia resolver. Finalmente chamei um canalizador e o Dani ficou ali a tirar notas como se estivesse numa masterclass. Marco deu por si a sorrir apesar do peso no seu peito. Ele estava tão orgulhoso quando se alistou, continuou Sofia, a sua voz a ficar mais suave. Dizia que queria fazer a diferença. Queria que o Luiz crescesse num mundo onde as pessoas de bem defendessem o que era certo. Ela olhou para o seu café. Ele esteve estacionado em Kandahar, depois na província de Helmand. Ligava quando podia. Contava-me sobre os rapazes da unidade dele, como se apoiavam uns aos outros. Ele era um bom militar, disse Marco. Os homens confiavam nele. Serviu com ele? Disse que soube dele, mas... Sofia inclinou-se. Há algo que não me está a contar. Consigo sentir. A mandíbula de Marco apertou. Este era o momento. O momento em que tudo mudava. Julho de 2016, disse ele calmamente. Província de Helmand. O comboio foi atingido por um IED na rota 611.
O rosto de Sofia ficou pálido. Isso é... Foi quando ele morreu. Não imediatamente. Marco forçou as palavras a sair. O veículo da frente levou à explosão. Capotou, incendiou-se. Eu fiquei preso lá dentro. As suas mãos agarraram a caneca de café. Perna presa sob metal. As chamas a espalharem-se. Eu não conseguia mexer-me, não conseguia respirar. Pensei que estava morto. A mão de Sofia moveu-se para a boca. Depois, alguém estava lá. Continuou Marco, a voz rouca com a memória. A puxar os destroços com as mãos nuas, a gritar que me tinha, que eu não ia morrer naquele dia. Ele arrastou-me para fora. Não sei como. Eu pesava 100 quilos com o equipamento e tudo, mas ele tirou-me segundos antes de o depósito de combustível explodir. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Ele ficou comigo, disse Marco. Fez pressão nas minhas feridas. Falou comigo. Fez-me prometer que sobreviveria, que iria para casa e viveria uma boa vida, porque era isso que homens como nós deviam fazer. Ele olhou para cima, encontrando os olhos de Sofia. O nome dele era Sargento Daniel Costa, e ele salvou a minha vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Luiz tinha parado de pintar, a sentir que algo importante estava a acontecer na cozinha. O senhor, sussurrou Sofia. O Dani salvou-o. Sim, e o senhor esteve... Ela lutou pelas palavras. Durante todo este tempo, o senhor sabia quem eu era. Não no início, só até ver a foto dele na tua carteira. A voz de Marco rachou. Devia ter te dito. Devia ter dito algo naquela noite no café. Mas eu não sabia como. Como é que se diz a uma mulher que o marido dela salvou a tua vida inútil e tu vives enquanto ele morreu? Ela parou. Sofia levantou-se, contornou a mesa e fez algo que Marco não esperava. Ela abraçou-o. Foi feroz e repentino, os seus braços a envolverem os ombros dele, o rosto dela enterrado no seu colete. Ela estava a chorar, soluços profundos e convulsivos que abanavam todo o seu corpo. Obrigada, sussurrou. Obrigada por ter sobrevivido. Obrigada por não ter desperdiçado a vida que ele lhe deu. Obrigada por o honrar ao estar aqui, ao proteger a família dele. Marco ficou paralisado, a garganta apertada, incapaz de se lembrar da última vez que alguém o tinha tocado com bondade em vez de violência. Ele teria gostado de si, disse Sofia, afastando-se para olhar para ele. O Dani sempre disse que os homens que valia a pena salvar eram aqueles que retribuíam. E é isso que o senhor tem feito, não é? A salvar pessoas porque ele o salvou. Marco não conseguia falar. Só conseguia acenar com a cabeça. Sofia sentou-se novamente, limpando os olhos. Ele partiu, mas pedaços dele ainda estão aqui. E o senhor é um deles, e todos aqueles que ele tocou. Ela esticou a mão sobre a mesa e pegou na dele, marcada, calejada, coberta de tatuagens antigas. Estou feliz por estar vivo, Marco. Estou feliz que o último ato do meu marido tenha dado mais tempo do senhor ao mundo. Na sala, Luiz tinha começado a se trautear novamente. Lá fora, a cidade continuava, indiferente. Mas nesta pequena cozinha, com café barato e canecas lascadas, o luto finalmente encontrou a gratidão. E pela primeira vez em 6 anos, nenhum dos dois parecia tão pesado. Marco não dormiu naquela noite. Sentou-se no seu apartamento, por cima do clubhouse dos Anjos de Aço, a olhar para uma fotografia antiga que guardava escondida numa gaveta há anos, a única que tinha do Afeganistão. Uma foto de grupo da sua unidade,
tirada 3 dias antes do ataque ao comboio. Daniel Costa estava na fila de trás, a sorrir, com o braço à volta do ombro de um colega. Às 6 da manhã, Marco estava na sua mota, a cavalgar pelas ruas vazias de Gaia, enquanto o amanhecer chegava, cinzento e frio, sobre as montanhas. Parou no estacionamento do petisco do Pedro, mesmo quando Pedro Nogueira estava a destrancar a porta da frente. O velho congelou quando viu o motociclista enorme aproximar-se. Ainda não estamos abertos, disse Pedro, a voz nervosa. Eu não vim tomar o pequeno almoço. Marco parou a alguns metros de distância. Quem é o dono disto? O senhor ou a empresa? Os olhos de Pedro desviaram-se para o seu caminhão, a calcular se conseguiria chegar a ele. É uma franquia. Grupo Restauração Matos, com sede no Porto. Por quê? Eu preciso da morada deles. Olhe, se isto é sobre a Sofia, eu tinha todo o direito de... Morada, repetiu Marco, a voz inexpressiva como aço de inverno. A mão de Pedro tremeu enquanto tirava o telemóvel, a digitar rapidamente. É na Rua do Comércio, 412, Porto, 3º andar. Mas o senhor não pode simplesmente... Marco já estava a caminhar de volta para sua mota. Ele ligou a prata. Reúne a malta. Vamos para o porto. Tragam o dinheiro da Caixa Forte. De que quantia estamos a falar, chefe? Tudo. O Grupo Restauração. Matos ocupava um moderno edifício de escritórios com vista para o Rio Douro. Marco atravessou as portas de vidro às 9h15 da manhã, as suas botas ruidosas no chão de mármore. O sorriso da recepcionista morreu quando o viu. Estou aqui para ver quem é o dono do petisco do Pedro em Gaia. Tem hora marcada? Não. Então receio que... Marco tirou um envelope grosso do casaco e atirou-o para a secretária dela. Estava recheado de notas de 100 euros. Diga-lhes que alguém está aqui para fazer uma oferta em dinheiro. Eles vão querer ter esta reunião. A recepcionista olhou para o dinheiro, a sua máscara profissional a escorregar. Eu vou chamar o senhor Matos. 5 minutos depois, Marco estava sentado em frente a Geraldo Matos, um homem magro nos seus 50 anos, com óculos de aros de arame e o hábito nervoso de bater com a caneta. Senhor Silva, certo? A minha recepcionista disse que queria discutir o petisco do Pedro. Marco tirou um envelope maior. Este estava recheado com mais dinheiro do que a maioria das pessoas via num ano. Ele atirou-o para a secretária polida de Matos com um baque pesado. Quanto custa para o comprar? O edifício, o terreno, o negócio, tudo. Os olhos de Matos arregalaram-se. Ele abriu o envelope, folheou as pilhas de notas e engoliu em seco. Isto são 40.000. É a entrada. Tenho mais 110 nis em dinheiro. Preço total, de venda, 150.010. Sem negociação, sem período de inspeção. O negócio fecha hoje. Hoje? Isso é impossível. Há procedimentos, revisões legais. Marco inclinou-se e algo nos seus olhos fez as palavras de Matos morrerem. Uma mulher trabalhou naquele café por 3 anos. Nunca faltou a um turno, nunca se queixou. O marido dela morreu a servir este país no Afeganistão, a salvar homens como eu. Ela criou o filho Said sozinha, trabalhou até a exaustão, e o seu franqueado despediu-a porque foi assediada por clientes bêbados. Eu não vejo o que isso tem a ver. Aquele sítio pegou na esposa de um herói e fê-la sentir-se pequena. A voz de Marco era calma, mas carregava o peso do julgamento. Fê-la sentir-se inútil. Então, agora, eu estou a comprá-lo. E estou a devolvê-lo a ela, como devia ter sido desde o início. Matos olhou para o dinheiro, depois para Marco, depois de volta para o dinheiro.
Senhor Silva, eu agradeço o sentimento, mas... Sabe quem eu sou? Perguntou Marco. Eu sei. Anjos de Aço MC. Operamos em 3 distritos. Conhecemos pessoas, advogados, juízes, equipas de construção, fornecedores. Podemos fazer as coisas acontecerem rápido ou podemos fazê-las acontecer devagar e de forma complicada. A voz de Marco nunca se elevou. Nunca ameaçou diretamente. Ele não precisava. Estou a oferecer-lhe uma venda a dinheiro limpa e rápida por um café que estava a perder dinheiro por causa da má imprensa. Aceite o acordo. A caneta de Matos bateu mais depressa. Os seus olhos desviaram-se para o dinheiro novamente. Finalmente, ele esticou a mão para o telefone. Permita-me ligar ao meu advogado. Às 14h, os papéis estavam assinados. Às 15h, Marco tinha as chaves. Os anjos de aço desceram sobre o petisco do Pedro como uma força da natureza. Prata chegou com 3 caminhões cheios de suprimentos, tinta, madeira, novos acessórios de iluminação, produtos de limpeza. Outros 2 membros, truque e embreagem, trouxeram ferramentas elétricas e uma equipa de homens que deviam favores ao clube. Até algumas das senhoras, as esposas e namoradas dos motociclistas, apareceram com esfregonas e determinação. Eles trabalharam durante toda a noite. Fora com os bancos de vinil rachados e o letreiro de neon cintilante. As paredes ganharam tinta fresca, creme quente em vez de amarelo sujo. As janelas partidas foram substituídas. A cozinha foi limpa a fundo. Novo equipamento onde o antigo tinha falhado. A casa de banho foi renovada e reconstruída. Marco trabalhou ao lado deles, a lixar, a pintar, a transportar lixo. As suas mãos, habituadas à violência, aprenderam o ritmo da criação. Cada prego que martelava, cada tábua que media, parecia um pagamento de uma dívida com 6 anos de atraso. Ao amanhecer, estavam a pendurar o novo letreiro. Era feito à medida, com qualidade profissional e luzes douradas quentes. O café do Dani. Aberto 24 horas. Marco ficou no estacionamento, enquanto o sol nascia, a olhar para ele. Prata veio ficar ao lado dele. Tinta salpicada no seu cabelo prateado. Fizeste um bom trabalho, chefe. Ainda não, disse Marco. Só quando lhe entregar as chaves. Achaste que ela aceitaria? É muita coisa para alguém aceitar. Marco tirou a fotografia do Afeganistão, a olhar para o sorriso de Daniel Costa. O marido dela deu-me a minha vida. O mínimo que posso fazer é dar-lhe uma maneira de viver a dela. Dentro, o café parecia renascido. Mesas novas, cadeiras confortáveis, um balcão que brilhava. As paredes tinham fotos emolduradas, não decorações aleatórias, mas algo que Marco tinha passado horas a montar. Fotos de militares, de serviço e de sacrifício. E no centro, num lugar de honra, atrás do balcão, uma fotografia do sargento Daniel Costa no seu uniforme de gala. A sorrir aquele sorriso de sol. Por baixo, uma placa simples. Em memória de SGT, Daniel Costa, Exército Português, um herói que salvou vidas. Marco trancou a porta atrás de si enquanto a sua equipa fazia as malas. O sol estava totalmente no alto agora, a pintar as montanhas de ouro. Vamos buscá-la, disse ele. Sofia acordou com o som dos motores. No início, pensou que estava a sonhar. Aquele rugido baixo e familiar que por 2 vezes tinha precedido a salvação. Mas quando olhou pela janela do seu quarto, a sua respiração suspendeu-se. O estacionamento estava cheio de motas, cromado a brilhar na luz do amanhecer. Os anjos de aço estavam ao lado das suas motas, calados e à espera. E na frente, a olhar para a sua janela, estava Marco. Ela vestiu umas calças de ganga e uma camisola,
o coração a palpitar. Luiz ainda estava a dormir, mas ela acordou-o suavemente. Amor, veste-te. Algo está a acontecer. É o homem da mota? Perguntou Luiz, a esfregar os olhos. Sim, meu querido. É o Marco. Eles apressaram-se a descer. O ar frio da manhã picou o rosto de Sofia quando ela saiu. Luiz agarrava-as à sua mão. Marco caminhou em frente e ela reparou que ele parecia diferente, cansado, mas mais leve de alguma forma, como se tivesse largado um fardo pesado. O que é que se passa? Perguntou Sofia. São 6h da manhã. Preciso que venhas conosco, disse Marco. Os dois. Para onde? É melhor se eu te mostrar. Algo na sua voz fez Sofia confiar nele. Ela aprendeu que quando Marco Silva aparecia, isso significava algo importante. Ela acenou e ele levou-os para a sua mota. Luiz subiu para trás de Marco, com a confiança de um rapaz que descobriu que o seu herói era real. E Sofia viajou com Prata, os braços à volta da cintura da mulher mais velha. Eles cavalgaram por ruas vazias, a cidade ainda o a dormir. Sofia reconheceu a rota. Estavam a seguir em direção à rua principal, em direção ao distrito dos cafés. O seu estômago apertou. Por que é que estavam a ir para lá? Então ela viu. O petisco do Pedro tinha desaparecido. No seu lugar estava algo transformado, algo bonito. Tinta nova, janelas novas, tudo novo. E acima de tudo, a brilhar quente, na luz da madrugada, um letreiro que fez o coração de Sofia parar. O café do Dani, aberto. 24 horas. Oh, meu Deus! Sussurrou. As motas pararam no estacionamento. Sofia desceu, as pernas a tremer, os olhos fixos naquele letreiro. O nome de Daniel, o nome do seu marido, a brilhar como uma promessa cumprida. O que é que o senhor fez? Perguntou, virando-se para Marco. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, meteu a mão no casaco e tirou uma chave. Nova, presa atrás a um pequeno porta-chaves de cabedal com o nome do café gravado. Marco, eu não percebo. Eu comprei-o, disse ele calmamente. Ontem, paguei a dinheiro. A equipa trabalhou durante a noite para o arranjar. Ele estendeu a chave. É teu agora. O edifício, o negócio, tudo. Sofia olhou para a chave como se fosse desaparecer. Eu não posso. Isso é impossível. Lugares como este custam. Não te preocupes com o custo. Marco aproximou-se, pressionando a chave na mão dela. O teu marido salvou-me a vida no Afeganistão. Tirou-me de um veículo em chamas quando podia ter se salvado a si próprio. Ficou comigo quando devia ter fugido. Ele deu-me um futuro que eu não merecia. A sua voz tornou-se mais rouca. E depois o mundo tirou-te tudo. Fez-te trabalhar até a exaustão. Fez-te sentir pequena e sozinha e inútil. Isso não está certo. Não foi por isso que Daniel Costa morreu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. O senhor comprou-me um café? Eu comprei de volta a tua dignidade, disse Marco. Comprei-te uma maneira de te manteres de pé. Comprei-te um lugar onde ninguém te pode fazer sentir menos do que és. A esposa de um herói, que merece toda a honra que ele ganhou. Olhou para Luiz, que estava a olhar para ele com olhos arregalados e admirados. A voz de Marco baixou quase para um sussurro. É a minha vez de servir alguém que me salvou primeiro. Sofia abanou a cabeça, sem palavras, a apertar a chave com tanta força que deixou uma marca na sua palma. Marco pôs a mão sobre a dela. Gentil, apesar das suas cicatrizes. Não me agradeças. Agradece ao homem que me ensinou a defender algo novamente. Agradece ao homem que me mostrou que as pessoas de bem ainda existem
e que valem a pena proteger. Ele parou. Ele é a razão pela qual ainda estou aqui. Esta é a razão pela qual ele ainda devia estar aqui, também. A mamã está a chorar outra vez, disse Luís suavemente. Mas a chorar de felicidade desta vez, certo? Sofia riu-se através das lágrimas, puxando o filho para perto. Sim, meu amor. A chorar de muita felicidade. Então Luís fez algo que ninguém esperava. Ele caminhou até Marco e envolveu seus pequenos braços à volta da perna do homem grande, apertando com força. Obrigado por cuidar de nós. O meu pai gostaria de si. Eu sei que sim. O rosto de Marco estalou, a emoção a quebrar através daquele exterior de granito. Ele agachou-se, olhando nos olhos de Luís. O teu pai foi o homem mais corajoso que eu conheci. Se cresceres como ele, vais tornar este mundo melhor só por estares nele. Sofia limpou as lágrimas e sorriu. Sorriu de verdade pela primeira vez em anos. O tipo de sorriso que lhe chegava aos olhos, que iluminava todo o seu rosto, que parecia esperança renascida. Podemos ver por dentro? Perguntou. Marco acenou e levou-os até a porta. Quando ele a abriu, Sofia ofegou. O lugar era lindo, quente, limpo, acolhedor. E ali, atrás do balcão, num lugar de honra, estava só a fotografia de Dani no seu uniforme, a sorrir aquele sorriso de sol que a tinha feito apaixonar-se. Ela caminhou até ela, tocando o vidro com os dedos a tremer. O senhor lembrou-se dele. Ele é a razão pela qual tudo isto importa, disse Marco. Eles ficaram ali por um momento, os três no café que ostentava o nome de um herói. Depois, Marco olhou para o relógio. Devíamos ir. Tens um negócio para gerir. E eu tenho uma equipa à espera. Lá fora, os anjos de aço já tinham montado as suas motas. Marco parou na porta, olhando para Sofia uma última vez. Ela estava ao balcão, Luís ao seu lado, ambos banhados na luz quente do seu novo começo. Boa viagem, gritou ela. Marco acenou com a cabeça. Depois, subiu para a sua mota, ligou-a e conduziu a sua equipa para fora do estacionamento. Eles cavalgaram pela estrada, o nascer do sol a romper sobre as montanhas e a brilhar no cromado e aço. Atrás deles, o café do Dani brilhava quente e intenso. Um farol de redenção, uma promessa cumprida, um herói honrado. E pela primeira vez, desde o Afeganistão, Marco Silva sentiu que finalmente tinha pago a dívida que o tinha mantido vivo. Se esta história lhe tocou, por favor, não se esqueça de subscrever o canal para mais histórias de honra e redenção. Deixar um gosto no vídeo para nos ajudar e alcançar mais pessoas. Escrever um comentário a partilhar o que mais gostou na atitude de Marco.